E a Bíblia é para isso que você veio aqui ouvir a poderosa palavra de Deus. O culto é um conjunto, irmão. Palavra, oração, louvores, oração e palavra. Não tem nenhuma parte que é melhor que a outra. Porém, a palavra te dá direções. Às vezes você está seguindo um caminho errado contra a Bíblia. Deus te dá direções através da palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Alguns encontram os valores que estão nela eternos, outros não. Para aqueles que encontraram, se você puder, dê um beijo na sua Bíblia depois que você fechar ela e agradeça a Deus, irmão, porque aqui podemos possuir uma Bíblia, uma porta aberta, podemos ir para uma praça, gritar que Jesus salva, cura, liberta. Porém, temos irmãos lá na Coreia do Norte, países da janela 10-40, que já não podem, há muitos anos na verdade, possuir uma Bíblia na mão, poder glorificar a Deus mais alto. Eles têm que adorar a Deus em silêncio, já jogado ali dentro de uma caverna, ali, bem no canto. E eu quero te dizer, você às vezes não dá valor, porque você tem um acesso 24 horas. Às vezes, se você desse talvez um valor maior à Bíblia do que você dá ao seu celular, se você trocar toda vez que você acordar de manhã, a primeira coisa que você procurar entre você pegar o seu celular e pegar a sua Bíblia, se você pudesse trocar por isso, você ia ver que dá certo. Irmãos, eu vou ler para você poder sentar, os que estão na terra, e a gente segue pregando. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Só um versículo diz assim: e assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? Pode se assentar. Irmãos, a mensagem de hoje tem por objetivo mexer, pode ligar aí, por favor, a mensagem de hoje tem por objetivo mexer com a coisa que está dentro de você, mexer com os sentimentos, emoções. Deus essa noite vai falar na sua alma, no seu espírito, na sua carne. Deus hoje vai alimentar você de uma maneira tal que você vai sair daqui voando na presença de Deus, voando da presença daquilo que Deus vai fazer aqui essa noite. Irmãos, o culto, ele, como disse, ele é composto por palavra, por louvor, por oração e por direcionamento. E Deus, quando foi feito o convite, ele me deu uma palavra, um tema. Ele me deu o tema que eu vou falar logo mais. Elias aparece na história de Israel como sendo o leão dos profetas, aquele que tinha de Deus um chamado. Que chamado era esse? Elias iria consertar aquilo que estava de uma maneira errada dentro da casa de Israel. Elias iria arrumar a adoração a Deus. Por quê? Porque Israel começava de manhã adorando Deus, meio-dia estava adorando Azera, de noite estava adorando Baal. O inverso acontecia: de manhã estava adorando Baal, de tarde a Deus, e de noite estava adorando Azera. Então era uma bagunça que o povo não tinha uma reverência mais a Deus, o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, o Deus que tinha colocado aquele povo numa nação aonde mana leite e mel, aonde mana o leite das cabras ali que eles criavam, e o mel vinha de uma fruta chamada tâmara, uma das frutas mais doces e mais gostosas que você pode comer. Se você puder uma hora, não é muito caro, uma grama daquilo é bem caro. Se você puder uma hora experimentar, fazer uma experiência, comer uma fruta de tâmara, você vai ver o que Israel comia e o que Israel bebia. Deus não deixava faltar nada. Deus, ele era o provedor, o supridor. Só que aquele povo deixou Deus. Por quê? Porque eles queriam ir aos ídolos que não tinham, que tinham na verdade boca, que tinham mãos, que tinham orelhas, ouvidos, mas não ouviam, não escutavam, não falavam com eles, não interagiam, não os abraçavam. Então Israel sai diante de um Deus que estava ali, não estava em carne e osso, mas estava com a sua presença. Eu quero trazer aqui um parênteses para te dizer que a presença de Deus é algo que muda. Paulo vai dizer: somos transformados de glória em glória. Toda vez
que eu chego diante da presença de Deus, eu posso tão somente me alegrar. Por quê? Porque é essa presença que transforma aquilo que ruim tem ainda em mim. Então Israel deixa a presença de Deus e vai seguir aos deuses que tinham primeiramente um D minúsculo. Não eram deuses com D maiúsculo. Então Elias vai aparecer nesse cenário. Elias era um homem que tinha um título de tisbita. Tisbita não era uma cidade, era um título, um apelido, uma zoação. Era como se aqueles que o vissem olhavam para ele e diziam: ó, ali veio o tisbita, que quer dizer quadrado. Então Elias não era aquela performance, aquela pessoa que as outras olhavam e diziam: está ali um popstar, uma estrela. Não, Elias era alguém estranho, esquisito, era alguém que quando passava na rua, eles achavam ele como louco. Porém, foi para um louco que Deus tem uma palavra de conserto. Foi para um louco que Deus olhou e disse: agora Elias, está na hora. Deus não disse propriamente, diretamente, mas ele disse nas entrelinhas, e Elias entendeu que estava na hora de Deus começar a arrumar a sua casa, de Deus começar a colocar lixo para fora, porque não dá para adorar a Deus de manhã, não dá para ficar nessa bagunça. Deus precisa fazer alguma coisa, porque se Deus é Deus, Ele vai responder. Eu esperava você adorar. Ele chama todo aquele povo para cima, lá do Monte Carmelo, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Esses profetas de Azera ali, junto com os profetas de Baal, começaram a tentar fazer com que a voz dos seus deuses fosse ouvida, e não tiveram sucesso, cortaram-se. Você conhece a história, eles clamavam, mas a voz do seu Deus não foi ouvida. Deus, ele interviu de uma maneira tal que os sacrifícios que eles faziam ali não eram para somente deuses, eles faziam sacrifício a demônios. E se Deus, meu amado, não põe a sua mão, aquela idolatria seria respondida, Israel continuaria mergulhada em uma apostasia, não sabia daquilo. Mas Deus coloca a sua mão e diz: agora chegou a vez de eu mudar a história da nação de Israel. Por quê? Porque apareceu alguém que colocou ali diante da minha face, e eu vou mudar a história de Israel. Eu vou abrir um parênteses para te dizer: se você posicionar-se, Deus vai mudar a história da sua família. Em nome de Jesus, você é portador de uma palavra, você é portador de uma promessa, que a tua casa servirá ao Senhor. E eu creio que em nome de Jesus a tua família não descerá para o inferno. Por quê? Porque Deus vai arrancar a sua família da perdição. Deus vai arrancar a tua família da perdição. Se eu fosse você, eu repetir isso comigo, dizendo: Deus vai arrancar a minha família da perdição. Aleluia! Chega no monte, sacrifício rolando de lá para cá, Deus põe a mão. Elias vem no cenário, vai, sacrifica. E eu acho interessante que Elias vai justamente no horário do sacrifício. Ele já tinha costume de sacrificar a Deus, porque até então, neste momento, a história não tinha aí instituído toda a lei, não era instituído, cada um sacrificava, os profetas sacrificavam, e não era como nos tempos de Samuel, não era como nos tempos ali, até mesmo, cada um profeta também sacrificava. Então Elias oferece o seu sacrifício, reparte a banda do novilho ali, coloca em cima do altar, manda que jogasse água, irmão. Um tempo de seca não tinha água, manda jogar a água, e quando joga a água, faz a oração, o fogo pega. Quando faz a oração e joga a água é a palavra de Deus, o fogo é o fogo do Espírito Santo. Então quando jogar naqueles campos de água, Elias faz a oração, a resposta de Deus veio em cima do sacrifício. Deus respondeu com fogo. Grave isso, porque lá na frente você vai entender a história. Só que olha só, Elias faz tudo isso, mas ele se sente esgotado. Sabe por quê? Porque Acabe era um banana. Ele chega para sua esposa e diz: olha aqui,
Josué, eu mandei que aquele profeta mandou matar todos os nossos profetas, todos aqueles que nos bajulam, todos aqueles que nos trazem a adoração, todos aqueles que nos trazem lisonjeiros. Ele mandou matar. O que nós vamos fazer? E Jezabel diz: eu vou matar ele. Se eu topar com esse homem na minha reta, obrigado, pastor, eu vou matar ele. Por quê? Porque assim será feito como ele fez. A lei do olho por olho e dente por dente. Por dente. Aí olha comigo, Elias fica sabendo disso e ele vai fugir. Ele foge até Berseba, e de Berseba ele vai para dentro do deserto. Ele deixa o seu moço em Berseba e foge para dentro do deserto. Quando ele foge para dentro do deserto, ele acha um pé de árvore. E o pé de árvore ali, irmãos, era aquele pé que dava uma sombra muito grande da árvore. E ele então começa, ele sente o frescor da sombra, ele começa a descansar. É como se o seu corpo, que estava quente porque andou, porque caminhou, começasse a ficar frio. E quem se machuca sabe, só dói quando o sangue esfria. Então quando o seu sangue esfria, parece que o cansaço dói. Parece que ele está muito mais cansado do que antes. Então simplesmente ele vai orar a Deus e dizer: Deus, tira a minha vida, mata-me, ó Deus. Por quê? Porque eu não posso. É a mesma coisa que eu tivesse dizendo assim: olha só, Deus me usou para poder curar vidas, expulsar demônios e repreender enfermidades. Agora alguém se levanta e diz: você não pode mais fazer a obra de Deus. Você fica em desespero. De repente Elias faz essa oração. Irmãos, eu quero começar a pregar. É aqui eu quero começar a pregar para você. Quando ele faz essa oração debaixo do pé de juníper, irmão, tem sombra, tem o frescor do descanso. Mas ali, irmão, ele faz a oração e dorme. Ele dorme por quê? Depressão, irmão, depressão é um mal do século. Só que Jesus é o Jesus que cura a depressão ainda. Ele está no estado depressivo, está no estado em que ele está debaixo daquele. Ele vai dormir porque o sono toma conta dele. Aí quando o sono toma conta dele, deixa eu te refrescar a memória, irmão. A Bíblia vai dizer que aos seus ele dá enquanto dorme. Irmão, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo estudar, não está conseguindo fazer nada, vai dormir, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes você cansa demais. Às vezes você está precisando de uma noite de sono, um dia de sono. Às vezes você está precisando apenas descansar. Essa noite Deus manda eu te dizer: descansa, dorme mesmo, dorme devagar. Por quê? Porque a sua mente, o seu corpo ainda é humano. Irmão, às vezes você está numa peleja, você quer orar. Irmãos, não cansa seu corpo não, porque o diabo vai te pegar nesse descanso, nesse cansaço, e vai acabar com você. Então, por favor, irmão, durma, pode dormir. Deus dá enquanto dorme, é bíblico, está na Bíblia, eu achei. Você vai achar, Deus dá enquanto dorme. Não é dormir a vida inteira. Por quê? Porque o anjo vai aparecer e vai olhar assim, vai tocar em Elias, vai dizer assim: levanta, acorda. Por quê? E aqui que é legal. Levanta e acorda. Por quê? Porque eu já tenho um pão assado na brasa e tenho um cântaro de água. Eu já tenho provisão para você. Por quê? Você chegou até aqui cansado, exausto, fugindo da Jezabel, fugindo daquela mulher, não teve tempo de pegar uma provisão. E se tivesse tempo, o pão estaria frio. Olha o que Deus faz e te diz essa noite: Ele tem uma provisão de pão quente, cântaro de água e água fresca. A água estava dentro de um cântaro de barro que deixava a água na temperatura ambiente. Era como se fosse uma água gelada hoje. Tinha um pão quente. E essa noite Deus manda eu te dizer, eu estou arrepiado aqui em cima. Deus manda eu te dizer: tem um pão quente no céu. Se você não tem nada dentro de casa, Deus manda te dizer: vai aparecer um anjo. Deus vai tocar no marinheiro, vai tocar no espírita, vai tocar em quem for. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E Deus vai olhar um pão quente assado na brasa.
magrinho assim, que eu como. E eu vou te falar, teve um tempo lá em casa que não tinha nada. Não tinha, a gente ia no mercado com um pouco que sobrava no salário da esposa. Eu sempre fazendo obra, sempre entrando em trabalho, Deus arrancando, gente perturbando, e Deus falando na obra, e eu também, Senhor, e vamos, enfim. Aí eu pegava o pão, pegava o queijo, pegava o presunto e falava, hoje eu como misto. Não dava, chegava no caixa, tinha que tirar o pão, o queijo, o misto, o presunto lá. Aí um dia, irmão, eu fui para Ceasa, catar verdura. Não tem vergonha de falar. Fui para Ceasa. Quando eu estou descendo, eu falei, hoje eu resolvo a minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão vai depender de Deus, não está com nada. Aí eu estou descendo, na hora que eu falei, eu vou correr, porque hoje eu chego mais cedo, eu pego as verduras um pouquinho melhor, encho a bicicleta e venho sambando para um burro, né? Quando eu estou descendo, irmão, eu tomo uma pancada que eu apertei o freio, não sei de onde o capeta daquele motorista saiu. O cara estava andando igual o capeta, parece que estava com o capeta. Meu Deus. Na hora que ele bateu, eu só senti aquela pancada. Pá! E passa, irmão, quebra se você cair no chão. Não quebrou nada, só abalou o braço, tinha uma dor horrenda. Tinha pregado sobre a crucificação de Cristo. Meu Deus. Um amigo meu soube, falou assim, rapaz, eu estou te procurando. Eu falei, pra quê? Chegou em casa, perguntou se eu precisava de uma coisa. A minha esposa era uma mineira, muitas, tranquila, lá de Coronel Fabriciano. Ela assim, não gosta de dar molação a ninguém. Aí ela fez uma listinha assim, pastor. Aí a esposa do rapaz olhou para mim, olhou para ela e falou assim, irmã, me desculpa, mas rasgou a lista. Levou a gente no Peri, irmão. Eu nunca fui no Peri. Me levaram no Peri, me levaram no Antigo Epa, e lá fizeram uma compra. Mas pensa, irmão, na compra. Aí eu comprei meu pão, meu misto, meu presunto, meu mussarela lá, para fazer o misto. Não tem condição, irmão. Deus teve que permitir um acidente para me depender mais ainda dele. Já estava na dependência para depender mais ainda dele. E assim Deus providenciou. Então quando Deus dá, não vai precisar de você passar um aperto que eu passei não. Eu só passei por esse aperto, irmão, porque o deserto na tua vida é do tamanho do teu orgulho. Aprende isso. Quanto maior, se você for orgulhoso a vida inteira, o teu deserto será a vida inteira. Você vai viver no deserto. Tem gente que vai morrer no deserto. Jesus vai arrebatar ele de dentro do deserto, pastor. Por quê? Porque não sabe depender de Deus. Depende, irmão. Jesus um dia pegou uma bacia aqui, ó. Estou abrindo um parênteses grande aqui. Jesus pegou uma bacia, colocou ali diante dos discípulos e pegou uma toalha e falou, eu vou lavar o pé de vocês. Pedro olhou para Jesus e disse, o meu você não lava. Jesus disse, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, irmão. Então deixa Jesus lavar teu pé, teu corpo. Deixa Jesus trabalhar com você. Não seja alguém intocável, alguém que Jesus não pode tocar. Permita que Deus trabalhe na tua vida, porque Deus quer lhe usar. E Deus não usa aquele que ele não completou a obra. E deixa eu te falar uma coisa, a fornalha, o oleiro, ele leva o vaso para dentro da fornalha já pronto. Só que tem alguns que eu descobri que Deus vai lá dentro da fornalha, o quarto homem, para dar ajeitada no vaso, porque o vaso ainda está lá dentro, precisando de ser arrumado. Aleluia! Às vezes o oleiro pode ter passado despercebido, mas o oleiro ele não dorme, ele está ali, na fornalha. E eu descobri isso. Ele come o pão, ele bebe o cântaro, ele bebe a água do cântaro que está, posso conjecturar, posso aplicar aqui, estava fresca, e ele dorme. Só que existe um tipo de sono, irmãos, que a gente dorme na Bíblia, na vida, que é um sono preocupante. Por quê? Eu te falei que Deus dá quando você dorme. Mas existia um homem que ele tinha um campo muito grande, ele tinha uma terra muito grande, e de repente essa terra produziu, e ele olhou para essa terra e ele falou, eu vou construir celeiros maiores. Essa história, irmãos, está aqui em Lucas. Se você puder abrir comigo aí hoje você vai sair daqui bíblico,
cheio de Deus. Papai, eu creio, Jesus. Olha só, Palavra. cheio da graça do Eterno. Jesus. Está lá em Lucas 12, versículo 18, que diz: e ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens, e eu direi à minha alma: dorme. Eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muito bem para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra. Mas Deus lhe disse: tolo, essa noite te requisitarão tua alma, e de quem serão essas coisas que tu preparaste? Elias vai dormir, irmãos. Eu tenho provas, porque eu sou técnico de enfermagem, e eu estudei uma matéria chamada saúde mental, irmão. Eu tenho provas que Elias estava deprimido, porque quando ele come a primeira parte dessa comida, são 2 vezes que o anjo lhe chama. A primeira parte, ele alimenta a sua alma. Só uma alma que está satisfeita consegue dormir, ao ponto de precisar ser acordado de novo. Então Elias, ele é convidado, o anjo acorda ele de novo, e ele come. Irmãos, eu não sei se Elias jejuou os 40 dias e 40 noites que ele andou até Horebe, ou eu não sei se ele fez um jejum de 40 dias. O que eu sei, irmão, é que ele vai até o Horebe, o monte de Deus, aonde também um dia Moisés subiu, para de lá Deus o sepultar, porque Deus que fez o sepultamento de Moisés. E dali, ele, penso eu, que ele tinha terminado a caminhada. Ele estava em depressão, tinha feito algo muito grande para Deus, e estava deprimido, querendo a morte. Mas Deus disse: não, você não vai morrer aqui. Deus chama ele à frente da caverna, e ele era o profeta do fogo. Lembra que eu te falei que ele era do fogo? E quando ele está na beira da caverna, ele cobre sua cabeça com o manto, vai para a beira da caverna, e ele de repente está na beira daquela caverna ali, a porta da caverna. Deus passa um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Deus faz passar um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Deus faz passar o fogo, que ele tanto amava fogo, mas Deus também não estava no fogo. Irmão, para quem está deprimido, coisas que causam destruição, causam também lágrimas. Então Deus vai fazer o quê? Peraí, Elias, já que eu não estou em uma dessas 3 coisas, eu vou começar a soprar uma brisa suave, para você ver que eu não estou nas 3, mas as 3 forças mais fortes da natureza. E eu vou te mostrar que em momentos de crise, de depressão, de solidão, de angústia, você não precisa ver destruição, você precisa ver a brisa, o vento do Senhor soprando dentro do seu coração, soprando, pegando o seu rosto, aquecendo a sua alma, dizendo para você que essa caminhada não acaba aqui. Por quê? Porque tem mais 3 coisas para você fazer para mim, Elias. Tem mais 3 coisas, ainda tem obra. Eu quero dizer para o pastor João que ainda não chegou o fim da sua caminhada. É seu filho? Esse rapaz aí, é seu filho? Eu quero dizer, meu amigo, não sei se você sonha, não sei se você não gosta, não quer ouvir falar, mas quando eu estava sentado, eu olhava para você, o Espírito Santo me disse: da mesma unção que eu dei a seu pai, eu entrego a você, e o seu pai, Deus, conserva a sua saúde, pastor João, para que a alma aprender com o seu pai. Eu não sei como é a relação de vocês, mas eu sei que Deus, ele manda lhe dizer: tu serás um pastor. Pode morrer, mas a chamada vai acontecer. Te vira com Deus, mas eu mando. Irmãos, se eu profetizar algo que Deus não falou, eu sei que Deus me aperta, irmão, e comigo o trem é estreito. Por quê? Porque eu já fui muito teimoso, irmão. Esse bairro, essa parte de cima aqui, ó, meu irmão, do meado de
2013 para 2014 eu toquei diabo, irmão. Eu usei droga, eu bebi. Só que para Deus me trazer para a presença dele, ele não me pegou, me jogou dentro de um leite de cama de hospital, nem numa prisão, não. Sabe o que Deus fez? Deus me deu uma experiência de um arrebatamento, irmão. Eu fui arrebatado. Eu vi o início daquilo que nós vamos ter lá em casa. Eu vi o começo, Deus. Eu senti uma paz, eu senti uma graça, eu senti algo que eu não sei te explicar, mas eu posso te dizer: é melhor do que bebida, é melhor do que cigarro, é melhor do que cachaça, é melhor do que cocaína, é melhor do que tudo que você pensa. É melhor, irmão. É uma paz que eu não sei te explicar. Então, te vira com Deus aí. Ele vai ungir a 3. Ele vai dizer antes, primeiramente, ele vai dizer para Deus que ele foi muito zeloso pela obra de Deus, e por isso ele estava ali. Sabe por que você está sofrendo? Você não está sofrendo porque você é mau, você não está sofrendo porque você é ruim, você está sofrendo pela obra de Deus. É pelo zelo, é pelo ciúme. Ciúme é zelo, pela obra que você faz para Deus. Por isso o diabo te odeia. Por isso que o diabo, se ele pudesse, irmão, se você pudesse contemplar o que é o adversário, se ele pudesse, destruía você, acabava com você, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus vai dizer para Elias: você não pode morrer agora, porque você vai ungir Azael para ser rei da Síria. Você também vai ungir Jeú para ser para ser rei de Israel, e você vai ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Não tem como o homem de Deus ir embora. Imagina se o pastor Elias vai embora e de repente ele não deixa. Você que está como dirigente, né? Vem cá, meu filho, vem cá. Irmãos, é muito sério, irmão. É verdade. Não sei se você está tentando preparar ele, está tentando jogar a bola nas costas dele. Vai falando. Vem cá, pastor de Deus, por favor, fica aqui. É só um pequeno teatro, mas se Deus estiver falando, amém. Sei que você ainda vai só uma palavra. O Emerson, eu sei, o Emerson, você ainda é muito novo, tem muita coisa ainda para aprender, tem muita porrada para tomar. Mas aqui, se o pastor quiser agora, não vamos agora não, mas se Elias vai embora, que aqui representa o pastor, e não deixa o Eliseu, a obra fica parada. E o que vocês vão fazer, irmão? Os que reúnem são membros daqui, vai fazer o quê? Vão para outra igreja, né? Tem um monte, né? É fácil, né? Só que Deus está dizendo, olha só o que Deus está me falando aqui agora. Deus está dizendo que eu comecei, eu não posso deixar acabar. Quando Deus abriu esse ministério, irmãos, quando esse ministério começou, eu vejo você um homem muito solitário. Eu vejo você assim, sentado numa cadeirinha, olhando para Deus e dizendo: Deus, até quando, Senhor? Aí Deus te deu essa obra aqui. Aí agora, irmão, não foge da chamada não. Por quê? Porque eu te via dirigente dessa obra. Porque quando você orava naquela cadeira, sentado, dizendo: Deus, me dá alguém, e Deus está preparando, porque o amor está crescendo. Eu vejo como é que você vai, como é que você olha, eu vejo a educação que você trata o povo. Eu sei que tem ainda muita coisa a ser preparada, mas Deus manda dirigir, é uma obra. Papai. E a resposta de oração sua, eu não sei nem de onde eu tirei isso aqui. Pode ficar, pode se assentar. Só que a mensagem eu te falei, né? Peraí, irmão, que eu estou desenrolando o rolo aqui. Sério. Só que eu te falei que caverna não é lugar de profeta, profetiza, mulheres, homens de Deus. Papai. Caverna não é lugar para você morar não, irmão. Você tem que sair dali. Por quê? Porque você precisa transmitir o que você tem dentro de você para o outro. Às vezes você recebe demais. Às vezes você pega demais. Quando você ora, quando você busca, quando você jejua, você armazena o poder, irmão, dentro de você. E quando você armazena esse poder, você precisa liberar. Então, sai dessa caverna. Sai dessa caverna que você criou. Esse mundo perfeito que você criou. Eu não sei qual é o momento do dia
o que Deus me deu, só meu. É a síndrome de Pedro no monte. Quando ele olhava ali e falou: Jesus, vamos fazer uma cabana para mim, né? Quer dizer, para o Senhor, para Moisés, para Elias. Olha só, a gente não estaria aqui. Miserável de Pedro. Ele chegava no céu e falava com ele assim: Pedro, você quase barrou nós de estar no céu por causa das suas ideias doidas aí. Glória a Deus. Eu chamo isso de presença-olatria. Aleluia. Quando você tem paixão pela presença de Deus, mas tem amor por almas. Se você não tem amor por almas, não adianta. Verdade. Sai dessa tua caverna. Em nome de Jesus, enquanto eu ministro, Deus está trazendo cura. Enquanto eu prego, isso aqui é a palavra de Deus. Só vai perder efeito quando a igreja for arrebatada. Mas isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela é viva e eficaz. Deus está fazendo um reboliço interior dentro de você. Em nome de Jesus, fica de pé. Eu vou orar com você aqui essa noite. E Deus é te tirar dessa caverna. Elias sai dali, vai e faz libera a sua unção sobre 3 tipos de pessoa. 2 reis. É engraçado que Elias sai dali e vai ungir até um rei de uma nação inimiga. Olha que loucura. Quando eu li, eu falei: não tem como. Elias está ungindo um rei de uma nação inimiga, porque Deus, ele tem o seu trabalhar até contra aqueles, até com aqueles que te perseguem. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Se eu falei algo da minha